Irmãos, estendam as mãos para cá, meu irmão. Espírito Santo de Deus, nós te adoramos novamente, ó Pai, continuaremos te adorando e pedimos, Senhor, agora que tu use o teu servo, Senhor, como instrumento da tua presença, como instrumento da tua vontade, e que no nome de Jesus, Pai, tu possas transformá-lo, restaurá-lo, Senhor, que tu possa curar também dessa enfermidade, Jesus, para que ele possa exaltar e engrandecer o teu nome, Senhor, para que ele possa ser vaso de honra, Senhor, para que ele venha falar tudo, Senhor, que está no teu coração, Pai. Abra o entendimento da tua igreja, Senhor, para que nós possamos entender aquilo que o Senhor quer transmitir a nós, Pai, para que nós possamos, Senhor, nos apegar a Ti, para que nós possamos nos aproximar de Ti, Pai, através da Tua palavra, e que nós possamos ser abençoados, Senhor, com essa palavra no nome de Jesus, e venha aumentar a nossa sede de Ti, Senhor. É isso que nós te pedimos em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Graça e paz, boa noite, meus irmãos, amém? Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Lucas 14, puder botar ali, 25 ao 35. Aqui está, talvez, dos maiores propósitos de quem quer servir a Jesus. Aqui está, um dia nós somos chamados a largar o mundo e a ter Cristo como nossa prioridade de todas as coisas, como o nosso alvo de tudo, né? E a Bíblia nos diz que nós somos chamados não a ser espectadores, não a ser simpatizantes, mas a adorar Jesus, a sermos cada vez mais parecidos com Ele e a formar pessoas parecidas com eles. Isso significa ser discípulo, né? Certo? Então nós vamos acompanhar hoje o que Jesus requer de nós. Não uma multidão sem compromisso, uma multidão multidão não tem nome, multidão não tem significado, multidão não tem endereço, multidão não obedece a nada, não renuncia a nada. Ela é o efeito gado, ele vai atrás dos outros, né? E como nós falamos aqui, Jesus nos chama a ser discípulo, né? A ser o mais próximo, parecido do que Ele é. E para saber o que Ele é, nós precisamos primeiro ter fé de saber que o que Ele é está na Sua palavra, e não só saber a Sua palavra, mas colocar ela em todas as áreas da nossa vida, né? Então vamos a esse texto aqui que vai nos abrir um pouquinho do entendimento. Então diz assim: grandes multidões acompanhavam Jesus, e ele, voltando, lhe disse: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, algumas traduções está não aborrece, né? Aborrece quer dizer amar menos, certo? Porque se Jesus mandou amar até os seus inimigos, quanto mais a nossa família, né? Então o sentido aqui não é que a gente venha deixar a nossa família ou ser aquele cristão azedo que não se dá com a sua família, mas o sentido é de nós não colocarmos qualquer coisa a mais do que o amor nosso por Cristo, como Ele ser a prioridade de tudo. Então, se alguém vem a mim e não me ama mais do que o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até a sua própria vida, não poderá ser meu discípulo. E quem não quiser tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Cruz fala de renúncia, cruz fala de vergonha, né? Cruz naquele tempo era o lugar onde as pessoas não queriam estar associadas com alguém que tivesse passado pela cruz. E não vier após a mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro a calcular? Aqui Cristo fala de custo, né? Custo fala de lucro e fala de prejuízo. Isso é custo, né? Certo? Todo mundo que vai no mercado tem um custo, né?
Quando o cidadão vai casar, ele vai ter uma família, ele tem um custo. Qual que tem um custo não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem meios para concluir, no sentido de o cidadão que vai seguir a Jesus, vai seguir de uma maneira emocional, de uma maneira emotiva, sem calcular o que vai ter que fazer para estar com Cristo. Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces, não podendo terminar a construção, todos os que vierem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qualquer rei que, indo para combater o outro, não se assenta primeiro para calcular que, se com 10 mil ele pode enfrentar outro com 20 mil. Caso contrário, estando ainda o outro rei longe, envia uma embaixada pedindo paz. Aqui ele não fala numa condição de não acabar ou de não enfrentar a guerra, mas a condição aqui é outra, é algo que ele ia fazer, mas ele resolve voltar atrás, ele pede paz. Aqui é algo que nós vamos aprender que é diferente depois. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meus discípulos. Vou repetir. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. O sal certamente é bom. O sal, nos tempos bíblicos, ele tinha uma conotação muito mais importante que nos tempos atuais, porque hoje nós estamos no tempo contemporâneo, no tempo moderno. Nós temos os freezers, a geladeira, e aí não tem problema nenhum, nós podemos condicionar os alimentos, podemos guardá-los, mas naquele tempo não tinha. Então o sal, ele além de dar o gosto, ele servia para manter os alimentos, para tornar os alimentos saudáveis, certo? Então ele está dizendo aqui que o sal é bom, mas se o sal se tornar insípido, como restaurará o sabor? Não presta para mais nada. Ele vai falar aqui no final que se o discípulo não for discípulo, ele não serve para nada. Se o discípulo não estiver seguindo Jesus, se ele não for parecido com Cristo, se ele não tiver a aparência de Cristo, se ele não seguir a vontade de Cristo, normalmente ele não vai fazer diferença nenhuma. Esse é o sentido que ele vai falar do sal aqui, certo? Então vamos para o texto, meus irmãos. O que é um custo? Primeiro, o texto, a pregação de hoje é o custo do discipulado. Custo do discipulado. O que é ser discípulo, pastor? É ser uma pessoa o máximo possível parecida com Cristo. Não é cabelo, não é roupa, não é vestimenta, não é esse tipo de coisa. É algo de dentro para fora, algo que é notável, que está nos nossos pensamentos, que está nas nossas atitudes, que é quando nós vencemos o mal com o bem, é quando nós perdoamos quem nos odeia, é quando nós amamos quem nunca nós vimos na vida, quando nós nos importamos com pessoas que nunca foram parentes nossos ou que nunca foram nada próximos de nós. É algo que é muito mais diferente de tudo aquilo que aprendemos. É algo que é denotado em nossas vidas quando o Senhor derrama o seu amor em nossas vidas através do Espírito Santo de Deus. Então, discípulo é isso. Então, o propósito do cristão é aquilo que está lá em Mateus, no capítulo 28. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Jesus disse: ide, fazei discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito, ensinando a guardar todas as coisas. Que coisas é essa que nós vamos ensinar? Toda a palavra de Deus. Por isso que Paulo, quando fica na igreja, que ele fica mais tempo, que é lá em Éfeso, onde Paulo fica 3 anos, Paulo disse assim: eu nunca deixei de falar para vocês todo o conselho de Deus. Qual é o conselho de Deus? A palavra dele, O conselho de Deus está na sua palavra. Se você tiver um pastor que lhe der um conselho que não está na palavra de Deus,
foge dessa igreja, cai fora, porque não é uma igreja boa. Todo conselho, nós não falamos nada de novo aqui, nós só falamos aquilo que Jesus deu, que Deus deu para Jesus, que Jesus deu para os apóstolos, e nós só repetimos o que está na palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Então, fazer discípulos é isso. E Jesus disse: e eis que estou convosco até a consumação dos séculos, né? Então, meus irmãos, há um custo para seguir Jesus. O que é custo, pastor? Olha, quando você vai para a faculdade, você vai ter um transporte, você vai ter uma mensalidade para pagar, isso é um custo. Quando você vai casar, você tem que calcular que vai ter que ter uma moradia, você vai ter que calcular que um dia pode ser que tenha um filho, vai ter custos, vai ter uma esposa é bonita, vai ter cabeleireiro, vai ter um monte de coisa. Mulher é cara, né? Homem já é mais barato. Se você tem uma filha de mulher, vai ter mais custo ainda, porque o homem bota qualquer calção, está tudo certo, né? Certo? Então tudo isso se chama custo. Amém, meus irmãos? E ser cristão não é diferente também. Nós vivemos numa sociedade que ela relativiza todas as coisas. Então ela diz assim: olha, esse negócio de seguir Jesus é um negócio retrógrado. Hoje nós temos que ser um povo que inclui todas as coisas. Esse negócio de amor na Bíblia entre esposa e esposa, isso aí, hoje tem mais de 200 qualidades e formas de seres sexuais, né? Então você que diz que há um casamento entre homem e mulher, que há sexo, então hoje nós vivemos numa sociedade que ela é uma sociedade que se diz cristã, mas ela é como se fosse ateu. O que é ateu, pastor? Ela se diz cristã, mas não segue a Bíblia. Ela se diz cristã e apoia aborto. Ela se diz cristã e acha que não vai ter condenação. Ela se diz cristã e acha que não vai ter consequência do pecado. Ela se diz cristã e aceita a corrupção. Ela se diz cristã e acha que ele rouba, mas faz, não tem problema, tudo bem. Então essa sociedade, então nós vivemos uma sociedade que quase ateia hoje. Essa é a verdade, que fica muito tranquila quando nós vemos barbaridades como essa semana de soltar uma pessoa que foi responsável por uma morte de uma criança e dar uma pena curta para outro que daqui a poucos dias depois ele vai estar solto. Esse tipo de sociedade que nós estamos vivendo hoje. Essa é a realidade de tudo, meus irmãos. Então, se nós olharmos aqui Pascal, né, que era um matemático e físico cristão, ele dizia que o ateu e o cristão, para o ateu, ele crê que se o cara morrer, não vai ter inferno. Morreu, acabou e não tem mais nada. Isso é que o ateu pensa. E isso talvez é o que a nossa sociedade contemporânea pensa também. Porque do jeito que ela anda, o que ela faz, o que ela pensa, a sua cultura, as suas músicas nos mostram que é dessa maneira que ela pensa, né? E se certa vez, há uns anos atrás, eu estava num aniversário, e lá no aniversário havia vários médicos, várias pessoas, e uns perguntavam aos outros assim: se morrer, o que acontece se morrer? Vai ter vida eterna ou acabou? E a maioria das pessoas que estavam ali disseram: acabou, não tem mais nada. O único céu que eles experimentariam é o céu aqui dessa terra, certo? Mas irmãos, se você for um cristão verdadeiro, e você for lavado e remido pelo sangue de Cristo, você realmente se desesperou da sua vida, você realmente acreditou que é um pecador e que a solução para o seu pecado é o sangue de Jesus Cristo, amém? Você vai crer que Jesus Cristo apareceu 10 vezes, Ele ressuscitou, Ele venceu a morte, com o seu sacrifício Ele purificou todo o seu pecado e Ele voltará um dia para vos buscar, amém? Aí você é um cristão verdadeiro. Aí você vai crer que se você realmente é um cristão, você andará em novidade de vida,
Você não andará com uma multidão. Você não andará gospel, né? Esses dias a minha esposa foi lá num lugar e estava lá e o cara tinha assim uma definição meia invertida, mas era gospel, né? Não, você é gospel mesmo. Você sabe que ser cristão é pagar um preço. Ser cristão é ser diferente desse mundo, é viver em novidade de vida. É aquilo que a Bíblia diz, né? Aquele que está em Cristo é nova criatura. A maior definição de cristão é diferença, é vida diferente, é vida para a glória de Deus, é vida que faz diferença no casamento, faz diferença como filho, faz diferença como trabalhador, faz diferença como irmão, faz diferença em todas as áreas da vida. E se você é esse cristão, você vai viver, e não vai viver perfeitamente, porque não somos Jesus, né? Mas se nós pecarmos, nós vamos ficar muito tristes, com certeza nós nos arrependeremos e não viveremos pecando de maneira deliberada, de maneira muito simples, né? Nós vamos nos arrepender e vamos viver diferente, e nós vamos crer que se nós vivemos em concordância com a palavra de Deus, dia após dia sendo transformado, que nós chamamos de santificação, nós temos a convicção que, hora ou menos hora, um dia partiremos e estaremos para sempre com o Senhor Jesus. Então nós cremos que um dia, né, o crédito que nós teremos é ter a vida eterna. O crédito que nós teremos é estar com Cristo para sempre. Aquilo que não foi eu que disse, foi Ele que disse, né? Jesus fala lá em João, no capítulo 11, 25 e 26, aquele que morre em Cristo não morre, mas viverá eternamente. Ele disse: eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Aquele que morre comigo não morre eternamente, mas viverá para sempre, né? Quando Moody morreu, Moody era um pastor batista que ganhou muitas almas para Cristo no século passado, um cidadão autodidata, nunca fez curso de teologia, mas levou muitas almas para Cristo. Eles disseram assim: ó, quando lhe disserem que Moody morreu, vocês não acreditem, porque eu estarei mais que vivo para sempre com Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Dr. Shedd, que era um amado, que foi o cidadão que eu mais vi pregá-lo, como faz falta esse homem hoje, que tem até a Bíblia, Shedd. Dr. Shedd diz: a morte só pode nos levar de volta para o lar, ele dizia, né? Certo? Então, meus irmãos, o apóstolo Paulo, parafraseando Jesus, se os irmãos pegarem 2 Coríntios capítulo 5, vai dizer assim, ó: sabemos que a nossa casa terrestre, pastor, mas eu não tenho minha casa, minha vida, eu não comprei apartamento nenhuma, que casa é essa? A casa é o seu corpo. Um dia que você entregou sua vida para Jesus, o seu corpo é templo do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e versículo 20. Por isso que nós glorificamos a Deus quando usamos o nosso corpo, nos separamos da prostituição, de um monte de coisa, para a glória de Deus. É uma maneira de cultuar a Deus. Então, se sabemos que essa nossa casa terrestre, que um dia vai decompor, que um dia vai virar pó, que um dia não vai ter mais nada desse tabernáculo. A Bíblia não fala templo, por quê, pastor? Porque templo é uma coisa fixa, tabernáculo é uma coisa móvel. Nós não somos dessa terra aqui, nós estamos aqui só de passagem, nós aspiramos uma pátria celestial, por isso que é o tabernáculo não era fixo, ele era móvel. Sabemos que se essa casa desse tabernáculo, que é templo do Espírito Santo, que é o selo da verdade, o selo daquilo que um dia vai se concretizar na glória, certo? Se desfizer,
temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Amém, meus irmãos? Então, a Bíblia é clara que o dia que nós partimos, se nós morremos com Cristo, com Ele nós estaremos, né? Lembra o que Jesus disse para o ladrão da cruz? O ladrão da cruz, você pode ver lá em Mateus, no capítulo 27, que ele entra blasfemando de Jesus. E em Lucas 23, mostra que ele se arrepende. E ele diz então para Jesus: Jesus, lembra de mim quando tu chegar no teu reino. Então o ladrão da cruz, ele tem mais coragem que todos os discípulos, porque todos os discípulos andaram com Jesus 3 anos, viram Jesus falar várias vezes que ele devia morrer, que ele devia ser castigado, que ele devia ser rejeitado, que ele devia ser negado, que ele devia ser açoitado, mas que ele venceria a morte e ao terceiro dia ele voltaria. Eles não acreditaram, porque todos eles fugiram, inclusive Pedro, lá em Mateus e em Lucas, diz que ele seguia Jesus de longe, com medo. Mas o ladrão da cruz disse, né? Olha aqui, lembra de mim quando chegar no teu reino. Então, ele sabe que a morte não acabaria com Jesus, ele sabe que quando Jesus morresse, ele inauguraria um reino, e Jesus diz para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, meus irmãos, quem crê em Cristo, então, vai ter o crédito de viver melhor aqui, porque vida boa é só com Jesus, amém? Fora de Jesus não há vida. Você pode ter tudo, se você não tem Jesus. John Piper, que é um pastor que eu gosto muito, diz: se tirar Jesus do nosso coração, nem o mundo inteiro vai poder completar, né? Certo? Não adianta, certo? A busca do homem é por Cristo, certo? Essa é a realidade, né? Então, se o cidadão morre com Cristo, ele vai ter o crédito de ter a vida eterna com Cristo, ele vai viver melhor aqui, porque essa é a função de todo cristão, glorificar a Deus e desfrutar da presença dele. Agora, se o cidadão, ele vive dessa maneira desconjuntada, essa maneira que a multidão vive, achando que não vai ter inferno, achando que suas decisões não vai ter consequência nenhuma, achando que ele pode viver com Jesus de qualquer maneira, ele vai descobrir tarde demais e vai ter um custo irreparável, que não vai ter mais como se pagar, de viver a eternidade inteira sem Deus. Essa é a grande realidade. Ele vai descobrir tarde demais, e quando ele descobrir, não vai dar para reparar mais. Não é como o cara falir e ele, vou trabalhar de novo. Não, o custo vai ser irreparável, porque da onde ele está, ele não poderá sair mais. E ele vai descobrir tarde demais que aquilo que ele acreditava teve um custo muito grande para a sua vida. Essa é a grande realidade, né? É isso aí mesmo. Então, só para nós ver aqui, aqui nós podemos ver que tudo que Jesus fez foi verdadeiro. É só para os irmãos lerem ali, ó. Quer ver uma coisa? Lê ali, faz favor, se puder botar ali, Atos 1, 2, 3 e 4. Os irmãos sabem que quem escreveu o livro de Atos não era discípulo, né? Quem escreveu o livro de Atos e quem escreveu o livro de Lucas é o mesmo autor, que é Lucas, o médico. Lucas nunca foi um discípulo. Lucas andou com Paulo, né? Ele foi até o final da primeira, segunda viagem missionária com Paulo, e ele escreve boa parte da história bíblica através de relatos daquelas pessoas que andaram com Jesus, que eram vivos na época ainda, talvez Pedro, talvez Maria, mãe de Jesus, né? Então ele é o evangelista mais histórico e mais pesquisador que tem na Bíblia, certo? E se nós olharmos lá no Atos 1:2, ele diz assim, até o dia em que quem Jesus foi elevado às alturas, onde ele assuntou ao céu, por meio do Espírito Santo, aos apóstolos que tinha escolhido, né? Naquele dia que está lá em Atos, quando os apóstolos estão vendo, e ele assunta ao céu, e 2 anjos dizem: olha, esse mesmo
Cristo que assuntou ao céu vai voltar nesse mesmo lugar que ele subiu, que era o Monte das Oliveiras. Depois de Jesus ter se apresentado vivo aos seus apóstolos, com provas incontestáveis, o que ele quer dizer? Que Jesus apareceu 10 vezes, que as pessoas viram Jesus, tocaram em Jesus, as pessoas chegou até 500 pessoas a ver Jesus. É só você ver lá em 1 Coríntios capítulo 15, numera toda a aparição de Cristo. Primeiro as mulheres, primeiro Maria Madalena, depois as mulheres, depois Pedro, depois 7 apóstolos, depois os 2 no caminho de Emaús, e por último ele fala de 500 pessoas, narrando até Tiago, que era seu irmão, que lá em João fala que Jesus poderia estar até meio fora de si, E por que Tiago de repente falou que Jesus estava fora de si, e de repente Tiago se torna uma das colunas da igreja judaica, se torna um dos maiores defensores do Evangelho, ele chega a ser até apelidado, segundo a tradição cristã, como o homem do joelho de camelo. Tamanho como esse homem orava, de tanto que ele orava, seus joelhos eram todos inchados, porque o camelo, quando ele se assenta, ele se apoia com os joelhos no chão. O que tem uma mudança tão grande na vida desse homem, pastor? A mudança desse homem é a ressurreição de Cristo, com certeza, depois dele ter padecido, depois dele ter morrido, Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos com muitas provas incontestáveis, aparecendo durante 40 dias, falando das coisas relacionadas com o reino de Deus, e comendo com eles, deu essa ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do meu Pai, porque João na verdade vos batizou com água, de forma externa, mas vocês serão batizados de forma interna, com poder e com fogo do Espírito Santo. É isso que ele fala. E ali começa, depois daquele dia de Pentecostes, começa toda a evangelização, começa as 3 viagens missionárias: Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra, certo? Então, é inegável, que a nossa fé não é uma fé louca, é uma fé com muitas provas, meu irmão, muitas provas, Na verdade, a fé cristã é algo muito bem centralizado, cada vez dia após dia, através da arqueologia, através desse carbono que marca as datas, tudo aí, nós vemos o quanto cada vez mais a Bíblia é comprovada, E a Bíblia não contém a palavra de Deus, a Bíblia é Deus falando conosco, amém? Certo? Então nós vamos ver aqui 3 tipos de rapaziada que servia a Jesus, Primeiro nós vamos ver no versículo 25 ali, que são as multidões. Então, multidões falam o quê? Sem comportamento, anonimato, sem obrigação, sem nome. Isso é multidão, muita adesão e pouco renúncia. Isso é multidão, Hoje o evangelho gospel, que muitas vezes está na internet, onde as pessoas estão tomando ceia até por internet, servindo Jesus até por internet, Isso é a multidão, onde tem um bocado de youtuber, um bocado de seguidores, mas há poucos discípulos, certo? Depois nós vamos ver ali, meus irmãos, no versículo 26, ele vai dizer aqui, certo? Se alguém não vem a mim e não ama mais minha mãe, meu pai, meus filhos, não pode ser meu discípulo. Então, Jesus vai falar da segunda turma que seguia Jesus, que é os discípulos, Na Bíblia existia discípulos mais comprometidos, certo? E existia discípulos que eram ouvintes moderados. Pastor, como é que o senhor sabe? É só você pegar ali, João capítulo 6, quando Jesus faz a multiplicação dos 5 pães e dos 2 peixes, quando Jesus aperta o discurso lá no final do capítulo, a Bíblia diz que muitos acharam duro o discurso e muitos retornavam, certo? E por último, havia os discípulos mesmo, que eram os 12 discípulos, dos quais,
Desses 12 discípulos, 3 eram mais chegados. Se você ler na Bíblia, você vai ver nos evangelhos que Tiago, João e Pedro, eles estão na metade de todo o tempo de Cristo, né? Tiago e João e Pedro estão no Monte da Transfiguração. Tiago, João e Pedro estão sempre nos lugares mais, onde Jesus está mais no deserto, onde ele está mais a sós, ele está com Tiago, João e Pedro. Só você notar na maioria das vezes. Pastor, o que é um discípulo? Discípulo é aquele que é o sal da terra e a luz do mundo. Esse é o discípulo, né? Como é que a gente vai saber se a gente é um discípulo? É só a gente pegar Mateus 5, né? Martin Lloyd Jones foi o cidadão que renunciou a ser o médico da rainha da Inglaterra, que não é pouca coisa, é o médico da mulher mais importante do mundo. Ele largou tudo isso para ser pastor da igreja presbiteriana de Londres, né? Se tornou um dos pregadores mais eminentes da Inglaterra. Ele dizia que se o cristão vivesse a ética do reino, se ele vivesse o sermão do monte, nós ia levar muita gente para Cristo, certo? E o que fala, o que é o seu discípulo? Está ali no sermão do monte. Bem-aventurados os pobres de espírito. Pobre de espírito não é quem ganha Bolsa Família ou quem deixa de trabalhar. Pobre de espírito é aquilo que o Edivaldo falou hoje. Pobre de espírito é aquele que tem fome de Deus. Como o Salmo 42 diz: a minha alma tem sede de Deus, né? Jesus diz: quem tem sede, venha e beba da água da vida. Do seu interior fluem rios de água viva. Ele não diz para olhar a água, ele não diz para ver o pH da água, se a água está certa, se é isso, se é aquilo. Não, ele diz: venha aí, beba, venha e se desfrute, venha e se lance diante de mim. Depois ele vai falar: bem-aventurados que choram. Os que choram não é esse mele que está nas igrejas hoje, que aí bate a foto das pessoas. Não é nada disso. Eu também não estou dizendo que a palavra não pode provocar sentimentos na nossa vida. Quem chora aqui é aquelas pessoas que um dia se entristeceram por estar tão longe de Deus por causa do seu pecado. É quando nós choramos pela nossa pecaminosidade. É quando nós vimos o quão separado nós estamos de Deus, né? Spurgeon dizia que quando ele se entregou para Cristo, ele achava que ele era pecador, mas com o tempo ele viu que ele era muito pior do que ele pensava. Porque quanto mais nós conhecemos a palavra e quanto mais a luz do Evangelho se abre para nós, mais nós conseguimos identificar os nossos pecados. Essa é a realidade, né? Então os que choram aqui é a pessoa que sabe o quanto ela deixou o Senhor triste, porque Deus é santo e Ele não pode nem olhar para o pecado, como a Bíblia fala lá em Abacuque, né? Certo? Aqui está falado uma analogia de algo que Deus não, né? Olho, ouvido, isso aí é coisas do homem, mas é um sentido de dizer que Deus é tão santo que Ele não pode nem olhar para o pecado. Depois ele vai falar: bem-aventurados os mansos, né? Ou seja, o cidadão que não está em guerra, o cidadão que não tem Cristo, ele está em guerra no seu coração, ele não tem paz. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurado o misericordioso, ou seja, aquele que se coloca no problema do outro, aquele que não é egocêntrico, aquele que não pensa só no seu lado, aquele que não olha só a sua vida, mas por isso que Jesus diz, né, e resumiu a lei em duas coisas: amarás o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu corpo, e amarás o teu próximo como a ti mesmo, né? Então, quando nós começamos a olhar mais para o outro, nós começamos a ter o olhar de Cristo, o olhar de Cristo, né? Quando nós olhamos só para o nosso umbigo, né? Depois ele vai dizer: bem-aventurados limpos de coração. Pastor, quem são os limpos de coração? É aquele que foi limpo pela palavra de Deus, né? Como João fala lá em João capítulo 15, versículo 3:
vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho pregado. Jesus falou: vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho pregado. E lá em Hebreus, no capítulo 12, diz assim: segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então nós só vamos ver Deus a partir do momento que dia após dia nós aplicamos a palavra em nossa vida. Quanto mais, Moody dizia que quanto mais perto da palavra nós estivermos, menos nós pecaremos. Quanto mais longe nós estivermos, mais nós estamos sucintos ao pecado. Então, quanto mais nós pecamos, mais longe da Bíblia nós estamos. Sempre foi assim, Sempre foi assim. Por isso que a Europa está entregue ao ostracismo hoje. Por isso que a Europa hoje é considerada pós-cristã. Porque hoje a Bíblia já não é mais a Bíblia. A Bíblia já é feita para ser investigada, para ser analisada. Bíblia serve para duas coisas, meus irmãos. Eu aprendi isso muito tempo atrás. Bíblia só serve para nós se submeter e nós obedecer. Porque a Bíblia é a inerente palavra de Deus. Amém? Ela é pura, ela é eficaz, ela é como espada, ela é profunda, ela divide alma, corpo, espírito, e ela vê toda a nossa vida, Então, por último, ele vai dizer: bem-aventurado os perseguidos, porque deles é o reino de Deus, Isso é a coisa mais certa, meus irmãos. Há um custo para seguir Jesus. Quando nós seguimos a Jesus, quando nós somos a luz do mundo e o sal da terra, a gente vai entrar na contramão, na correnteza totalmente diferente desse mundo. Aí nós não vamos estar politicamente certo. É só ver as empresas aí, é misoginia, é bababá, é só ver. Se você andar nesse mundo aí, você vai estar ao contrário da palavra de Deus. É a coisa mais certa do mundo. É a coisa mais certa do mundo, meu irmão, certo? É só nós olharmos, certo? Então, isso que é multidão. Então, o que é multidão, pastor? Multidão é isso aí. Multidão é grandes multidões, sem rosto, sem nome, sem definição, gosta do evangelho, gosta do gospel, mas não tem responsabilidade nenhuma com Jesus e nem com a sua palavra, Acha lindos louvores, No meu tempo eu via pessoas: pastor, eu senti um arrepio, grandes coisas. Não mudou nada, não mudou de vida, não transformou. A boca é um alçapão de coisa ruim, vive fazendo coisa errada. Só é multidão, certo? Não tem responsabilidade, não tem custo nenhum, não renuncia a nada, certo? Não tem comprometimento, certo? Essa é a verdade. Não tem custo nenhum, certo? Meus irmãos, ser discípulo de Cristo é entrar em guerra com nós mesmos. O apóstolo Paulo disse: aquilo que eu não quero, isso eu faço. Maldito o homem que eu sou, miserável homem que eu sou, ele diz. Então, ser cristão, agora aí tem igreja que diz assim: chamo as pessoas para ser cristão por aquilo que Cristo pode dar. Não, jamais nós podemos chamar as pessoas. Nós temos que chamar as pessoas para ser cristão por aquilo que Cristo fez por elas. Nós temos que explicar para as pessoas, e um dia eu fui convencido disso, que só Jesus podia me reconciliar com Deus. Só Jesus podia apagar os meus pecados. Só Jesus podia dar para mim a certeza da salvação. E isso só ia acontecer verdadeiramente se a minha cabeça fosse mudada e houvesse em mim algo que veio do Espírito Santo para transformar toda a minha vida, minhas intenções e tudo que eu pensava em minha vida. Amém, meus irmãos? Então, ser discípulo é entrar em rota de colisão. É ser agente do BOP. É o BOP que sabe? O agente especial é o BOP? É o BOP, o agente do Rio, Diz aqui que no nosso país não tem nada de PCC, não tem terrorismo, não é uma beleza danada, Só apenas 19% da população que vive sem controle de nada, onde o Estado não pode nem botar
a ponta dos seus pés, né? Certo? Ser discípulo é isso aí, é entrar em rota de colisão, é isso aí. A Bíblia diz que na sociedade moderna, meus irmãos, cada vez vai ser pior ser discípulo, porque as minorias vão tentar dizer o que a maioria quer fazer. E isso é uma mentira danada, né? Porque se nós vemos, por exemplo, aqui no Brasil mesmo, há 10 anos atrás, a nossa renda per capita era 2.000, e hoje é quase o dobro, e a violência e a diferença está cada vez maior. Essa é a realidade. É tudo coisa, é o vulnerável, é isso? Não, meus irmãos. Nós pecamos mesmo porque o nosso coração é ruim. A Bíblia diz que miserável homem eu sou, extremamente corrupto é o nosso coração. Não é o meio que nos faz pecar, é o nosso coração pecaminoso que nos leva ao pecado. O meio só mostra o que tem dentro do nosso coração. Amém? Por isso que quando nós recebemos a Jesus, nós saímos da guerra, como está lá em Tiago, né, que o nosso coração está em guerra, e a primeira coisa que há na nossa vida é a paz que excede todo o entendimento, da reconciliação que nós temos com Deus através de Cristo. A paz que o mundo não pode dar. Por isso, meus irmãos, ser cristão é ser amigo de Deus, é ser inimigo do mundo. É ser inimigo do mundo. Por isso que Paulo disse, olha o que Paulo vai dizer, o que é ser discípulo de Cristo. Não é eu que estou falando, é Paulo. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Olha o que o maior perseguidor do Evangelho fez. É só você pegar Atos 22, Atos 26, quando Paulo dá o testemunho da sua conversão. Paulo chegou a matar gente para que negasse o nome de Cristo, e quando as pessoas não negavam, ele matava. Essa é a realidade. Açoitava, dava 39 açoitadas, chibatadas, tirava a costela do cara, aparecia tudo, era a coisa mais triste que tinha. Em Gálatas 2:20, Paulo vai dizer assim, logo já não sou eu que vive, Cristo vive em mim agora eu sou o templo do Espírito. Agora o velho Paulo morreu, o Paulo assassino, o Paulo irado, o Paulo rancoroso. Agora há um Paulo humilhado, que foi purificado pelo sangue de Cristo, que recebeu o amor de Cristo. Agora o Paulo que perseguia passa a ser perseguido. Amém, meus irmãos? Né? Eis que ele diz assim, agora não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim, através do seu Espírito. E esse seu viver, que agora eu tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim, né? Então, ser cristão, meus irmãos, é tudo isso aí, né? É viver uma vida diferente, né? É morrer para si próprio, né? Certo? Aqui ele vai falar agora de 3 coisas. Nesse mesmo texto aqui, ele vai falar de 3 coisas que evidenciará se nós somos um cristão ou não somos um cristão, tá? Primeira coisa que ele vai falar aqui, está no versículo 26, tá? Aquele que é realmente um discípulo de Cristo vai ter o custo do amor, certo? Ou seja, se a pessoa ama Cristo, Cristo não pode ter rivais. Vou repetir para os irmãos: não é Cristo e a tua esposa, não é Cristo e a tua filha, não é Cristo e o teu emprego, não é Cristo e as tuas prioridades, não é Cristo e o teu trabalho, não é Cristo. Cristo não tem rival, ou ele é tudo, ou ele não é nada. Por isso que ele disse, aquele que não aborrece mãe, pai, filhos. Então nós não podemos, né, dividir o nosso amor de Cristo por nada. Essa é a verdade, certo? Por quê, meus irmãos? Porque muitos discípulos naquela época, as pessoas para seguir Jesus naquela época, no primeiro século, muitas pessoas morreram, certo? Por seguir a Cristo. Depois nós vamos ver que eles morreram porque as pessoas tinham que ter o culto a César, o culto à autoridade de Roma.
Então os cristãos foram jogados aos leões, os cristãos foram um espetáculo no Coliseu de Roma, certo? Então, meus irmãos, seguir, amar Jesus, é amar Jesus sobre todas as coisas. Talvez nós não saibamos, meus irmãos, mas aproximadamente 15% da humanidade hoje, ela padece por seguir a Cristo, né? Ou seja, mais de 380 milhões de pessoas ficam sem comida, ficam sem lar, ficam sem esposa, ficam sem dinheiro por amar a Cristo, por colocar Cristo em primeiro lugar. 200 mil pessoas, quase uma população de Criciúma é morta por ano por amar a Cristo, por colocar Cristo em primeiro lugar. Só para a gente ter uma ideia do que é, só para a gente ter uma ideia, o Brasil vai jogar dia 13 com quem aí, os irmãos sabem? Quem é o adversário do Brasil aí? Marrocos. Marrocos é 99% islâmico. Ele segue o Alcorão. Não tem cristão em Marrocos, né? E tem um cidadão lá em Marrocos que o nome dele era Mehdi era filho de uma autoridade do islamismo. E Mehdi caiu na bobagem de fazer uma faculdade. E lá no seu TCC, o Mehdi, isso é uma história real, tá? Lá no seu TCC, o Mehdi foi fazer a diferença entre o Alcorão e a Bíblia. Vocês sabem o que é o Alcorão? O Alcorão é o livro dos islâmicos, né? Certo? E o tal do Mehdi, fazendo o TCC dele, aconteceu uma coisa extraordinária. Ele acabou se convertendo. E quando ele se converte, sabe o que acontece com esse cidadão? Ele perde o emprego, ele perde a família, ele perde o passaporte, ele perde a sua casa e ele mora hoje como refugiado no Brasil. Por quê? O quê? Porque ele amou Cristo acima de todas as coisas. Ah, pastor, teve um custo. Teve um custo caro. Ele não vai ver mais a mãe dele, ele não vai ver mais seus irmãos. Talvez ele tenha uma pessoa que ele amava, ele não vai ver mais. Seu emprego, esquece, ele nunca vai ver bem. Mas há um crédito, ele tem o seu nome escrito no livro da vida. Ele tem os seus pecados apagados pelo sangue de Cristo. Ele vai passar a eternidade com Jesus. Ele tem a paz que nenhum sistema do mundo pode dar, que nenhum país desenvolvido do mundo pode dar, que só Jesus pode dar ao coração. Amém, meus irmãos? Se os irmãos quiserem ver essa história, está lá na Chamada da Meia-Noite, é uma revista de cristãos perseguidos, está em 2018 no livro 4. Por que ele fez isso? Porque ele sabia, né? Ele começou a ler a Bíblia e ele começou a entender quem era Jesus na sua vida, certo? Só vocês pegarem aqui, pega aí Colossenses 1,16, por favor. Ele entendeu quem era Jesus. Olha aqui, Colossenses capítulo 1, versículo 16, vai dizer assim, Colossenses 1,16, vai dizer assim, o 15: Ele é a imagem do Deus invisível, Ele é o primogênito de toda a criação. Não quer dizer que Ele é o mais velho, quer dizer que Ele tem prioridade em todas as coisas. Ele tem poder, assim como Deus tem poder. Por isso que Ele disse: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Pois nele, Cristo, foram criadas todas as coisas, aquilo que é visível, aquilo que nós não vimos, sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados e potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é cabeça, ele é a autoridade da igreja, ele é o princípio dentre os mortos, né? Então, o nosso amigo entendeu quem era Cristo na sua vida, amém? E por isso, para ele, não houve problema nenhum perder pai, perder namorada, perder moradia, perder coisas efêmeras,
e ganhar aquilo que nós não pudemos conquistar. Ele perdeu o que podia, ver, para ganhar o que não podia ver. Amém, meus irmãos? Só para entender. A outra coisa, meus irmãos, que nós temos que entender, que está meio fora de moda hoje nas igrejas, está ali no versículo 27, quem não tomar sua cruz e vir após mim, não pode ser meu discípulo. Não existe discípulo sem sofrimento. Não existe discípulo sem cruz. Cruz é lugar de morte. Cruz é lugar de vergonha. Cruz é lugar de renúncia. Não existe, o símbolo da igreja não é uma escada, não é um like, não é tantos likes, não. O símbolo da igreja não é uma parede preta, não é um canhão. O símbolo da igreja continua a ser a cruz de Cristo. Loucura para os relativistas, loucura para quem não crê na palavra de Deus, loucura para aqueles que perecem, mas para aqueles que são salvos, continua sendo o poder de Deus para a salvação. Amém, meus irmãos? Então, aqui fala do sofrimento, Sofrimento, não tem como seguir a Cristo e ser politicamente aceito. Não tem como seguir a Cristo sem ferir as pessoas, meus irmãos. Nós vamos falar a verdade e vai ferir as pessoas. Mas então, pastor, esse tipo de gente não vai para o céu? Não vai. Não vai por quê? Porque não é porque eu sou homofóbico, é porque a Bíblia diz. Não é eu que digo, a Bíblia. A Bíblia não diz que os adúlteros não vão para o céu, está ali. A Bíblia não diz que os usurentos não vão para o céu, está ali. A Bíblia não diz que os homicidas não vão para o céu, está ali. A Bíblia diz que os impuros não vão para o céu, está ali. No Apocalipse ele aperta mais ainda: aquele que é injusto, torne a fazer mais injustiça ainda. Aquele que é impuro, se suje mais ainda. Aquele que é justo, se justifique mais ainda. Aquele que é santo, se santifique mais ainda, porque está próximo da vinda do nosso Senhor Jesus. Amém? Então há um preço a pagar. Não tem esse negócio aí de politicamente correto, não tem esse negócio. Lógico, a gente tem que falar com amor. Lógico, a gente não pode ser irado, raivoso, mas a gente tem que falar a verdade com amor, mas tem que falar, porque a gente tem responsabilidade. Aquilo que nós falamos vai ter a responsabilidade de colocar a pessoa no céu ou colocar a pessoa no inferno. Nós vamos ter que dar conta daquilo que nós falamos. Nós vamos ter que dar conta do que a palavra de Deus diz. Não é o que eu digo, é o que o Senhor. Nós somos apenas transmissores daquilo que o Senhor deixou para que nós falássemos. Essa é a verdade, certo? Então, o sofrimento faz parte da vida do cristão, certo? Essa é a verdade, não tem outro jeito, E por último, meus irmãos, para nós acabarmos, para nós já ir acabando, certo? A última coisa que nós vamos ver está no versículo 33 ali, certo? No versículo 33. Gostaria que os irmãos fossem para o versículo 33. Nós já estamos acabando, tá? A última coisa que fala que nós somos um discípulo de Deus, fala de renúncia. É o que nós entendemos por desapego. Desapegar. Coisas que não servem para nós ser discípulos, Ele vai dizer aqui, assim, se qualquer um de vocês não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Quando Jesus chamou a Mateus, onde é que Mateus estava? Mateus fazia parte da coletoria. Os judeus, eles odiavam mais os publicanos, os coletores de impostos, que as prostitutas, os homicidas e os ladrões. Por que os judeus, por que essa gente era tão odiada? Porque o cidadão que estava na coletoria, ele trabalhava para Roma. Ele cobrava imposto, e naquela época ele já cobrava mais, como cobra hoje, no Brasil, certo? E
parte ficava para Roma e aquilo que ele cobrava a mais ficava para o bolso dele. Então o cidadão que estava na coletoria era a profissão mais bem paga, né, do Império Romano. Só que ele tinha diversos inimigos, porque ele tirava da população pobre, tirava dos pescadores, dos agricultores, para dar para Roma. Então ele extorquia as pessoas, né? E era uma profissão tão odiada que as pessoas nem ficavam ali na coletoria de vergonha, né? Eles colocavam como é que se diz? Que a gente diz hoje, que como é que não é o cara ali, como é que ele é não é um dublê, como é que é um laranja, isso. Então ele colocava um laranja ali, mas o Mateus era tão cara de pau, o Mateus era tão ruim, que ele mesmo ficava, ô bicho ruim, né? Aí que a gente vê que não tem quem Jesus não possa mudar. Não há tamanho de pecado, quantidade de pecado, que o sangue de Cristo não possa perdoar. Amém, meus irmãos? Esse Jesus é bom, né? Mateus ficava ali, o carcamano, né? E a Bíblia fala, meus irmãos, tá? Lá em Lucas, no capítulo 5, olha ali, pega ali, está pertinho, né? Quem está com dor na perna é eu, né? Com vocês. Vamos lá aqui. Em Lucas capítulo 5, 27 e 28, a Bíblia diz que, olha ali, Jesus viu o publicano, né? Que aqui era chamado Levi ainda, que era o seu antigo nome, depois ele troca, né? Quando a gente é nova criatura, bota até um nome mais bonito, né? Mateus, né? Viu um publicano chamado Levi e disse: segue-me. E levantou e deixou tudo. O que ele deixou? Ele deixou a corrupção, ele deixou o ilícito, ele deixou tudo de ruim que ele fazia. Ele, pensa que a vida dele ficou boa depois disso aqui? Ele deixou tudo, meu irmão. Ele não teve mais carro híbrido, ele não teve mais mansão, ele não teve nada, não foi para as Ilhas Caimã, não foi lá, não. Ele viveu uma vida humilde a partir daí, ele deixou tudo, né? Quando Jesus chama também Eliseu também, naquele tempo, quando uma pessoa ela tinha alguma riqueza, no Antigo Testamento ela tinha uma junta de boi, e Eliseu tem 12 juntas de boi. Pastor, como é que tu sabe? Porque ele estava com a junta duodécima, a 12ª, quando Elias chamou ele. E lá em 1 Reis, no capítulo 19, versículo 21, quando Deus fala para Elias que o sucessor dele ia ser Eliseu, a primeira coisa que Eliseu faz foi fazer um churrasco da junta de boi que ele estava, né? Então ele deixou também, apesar de o boi não ser ruim como as coisas ali do Mateus era, né? Certo? Então, meus irmãos, tem muita coisa que a gente vai ter que se desapegar para servir Jesus. Tem coisa que não serve para nós servir Jesus. Nós temos que olhar na nossa vida o que muitas vezes está tomando todo o nosso tempo, está tomando toda a nossa preocupação, está tomando toda a nossa vida. Será que isso não veio a se tornar um ídolo na nossa vida? Será que isso não se tornou mais importante que Jesus, né? Certo? Então nós temos que ter essa preocupação, né? Porque muitas vezes nós podemos achar que estamos amando Jesus, mas estamos amando Jesus amando dinheiro, amando Jesus amando nossa profissão, amando Jesus amando nossa família, amando Jesus amando como todas as outras as coisas. Essa é a verdade, né? Nós temos que ver como é que nós estamos amando Jesus. E por último, meus irmãos, só para acabar ali, há um custo do discipulado que não existe, tá? Não existe discípulo de Jesus como esse aqui, no fim Jesus bota uma pitafa na turma, ele diz assim: se o sal se tornar insípido, o que ele vai servir para quê? Não presta para mais nada. Então, se o discípulo não seguir Jesus, não vai servir para nada. Se o discípulo não viver a palavra, se o discípulo não viver contra o mundo, se o discípulo não
viver, para confrontar as pessoas, para realmente falar aquilo que Deus quer, a sua palavra, a sua vontade de viver, ele vai ser o sal que foi insípido, não vai ter valor nenhum. Ele não vai servir para ser um discípulo de Cristo, porque ele não vai apontar para o Evangelho de Cristo. Amém? Divaldo, olha aqui para acabar, fica à vontade. Irmãos, vamos nos colocar de pé na presença do Senhor. Que o Senhor Jesus ele possa deixar o nosso coração mais leve. Que esta semana eu falava com uma pessoa, uma pastora, e ela tem muitas pessoas, e ela disse que toda pessoa que ela chama para conversar ou vai ao encontro dela, a pessoa diz que a vida está muito corrida. E nós estamos usando esse vocabulário, essas palavras muito na nossa vida o tempo todo. A nossa vida está corrida. Eu não consegui muitas vezes ir na casa do meu pai e da minha mãe visitá-los porque a vida está corrida. Eu muitas vezes não parei para falar uma palavra para um amigo que está doente, para uma família que está precisando, porque a vida está corrida. Muitas vezes nós não viemos na casa de Deus, nós não dobramos o nosso joelho para orar, porque a vida está corrida. Mas nós precisamos da presença de Deus. Nós precisamos nos diferenciar do mundo. Nós precisamos nos voltar para Jesus, porque as pessoas estão adoecendo. O Brasil, em 2025, aumentou o pico de pessoas afastadas por depressão, por ansiedade, jovens se suicidando, e tudo isso entra porque estão cansados. Nós estamos cansados, nós estamos desanimando, nós estamos ansiosos, porque nós queremos tanto, buscamos tanto, e com isso nós vamos deixando a presença de Deus na nossa vida. Tantas pessoas que vinham aqui já não vêm mais, e muitas vezes vão para outra igreja, muitas vezes voltam para a igreja, mas continuam procurando algo. E muitas vezes o que nós precisamos é nos aproximar mais de Deus, é deixar a vida mais tranquila na presença de Deus e deixar Deus trabalhar a nosso favor. Fecha teus olhos, eleva teu coração ao Senhor. Coloca tudo aquilo que você precisa diante do Deus Todo-Poderoso, porque Ele é um Deus que conhece o meu coração e o seu coração. Ele conhece a minha necessidade e a sua necessidade. Ele conhece a nossa fraqueza, Ele conhece a nossa incredulidade. Ele conhece aquilo que nós fizemos que não era bom, e Ele conhece aquilo que nós precisamos. Deus, é diante da Tua presença, Senhor, que nós chegamos mais uma vez nessa noite, Jesus. Nós pedimos, Senhor, que Tu venha pegar aquela pessoa aqui dentro, Senhor, que está cansada, aquela pessoa que está desanimada, aquela pessoa, Senhor, que está amedrontada, Jesus, aquela pessoa, Senhor, que veio neste lugar buscando resposta, aquela pessoa, Senhor, que quem sabe, Pai, está ansiosa, Deus. Nós pedimos, Senhor, que Tu venha, Senhor, encher o coração, Pai, da Tua igreja. Que Tu venha, Senhor, fazer-nos, ó Pai, trocar o fardo pesado, Senhor, pelo Teu fardo leve. Que nós possamos, Senhor, chegar diante da Tua presença, Deus, e nós possamos descansar diante de Ti, porque o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza. Senhor, que Tu possa nos levar, Pai, guardados na Tua proteção, Pai. Que Tu possa nos livrar dos perigos, que Tu possa nos livrar da doença, Pai. Essa pessoa que talvez esteja passando por uma enfermidade, Jesus, que Tu possas alcançá-la, Senhor. Essa pessoa, Deus, que está com medo de perder alguém, Senhor, que Tu possas alcançá-la, Pai. Essa pessoa, Senhor, que talvez esteja passando um problema financeiro, Jesus, que Tu possas alcançá-la na Tua presença, que Tu possas alcançar a mãe, Senhor, que está orando pelo filho, que Tu possas, Senhor, alcançar, Senhor Jesus, a Tua igreja, Pai, mas que Tu possas acender o desejo no nosso coração,
para que nós queremos, Pai, estar mais na Tua presença, para que nós viemos desejar estar mais na Tua presença. Espírito Santo de Deus, nós pedimos, Senhor, que Tu venha abençoar a nossa semana, que Tu venha nos guardar, Senhor, que Tu venha, Senhor, nos proteger, Pai. Senhor, nós saímos deste lugar, mas não da Tua presença. Nós pedimos, Senhor, que Tu venhas derramar a Tua graça, que Tu venhas derramar a Tua presença, Espírito Santo, que Tu venhas nos proteger, nos guardar, Jesus, que Tu venhas nos livrar, Senhor, que Tu venhas, Senhor, nos dar a Tua paz, a paz que excede todo entendimento, Senhor, que Tu possa, Senhor, nos encher, Pai. Livra-nos, Senhor, livra-nos das ciladas, livra-nos dos perigos, e no nome de Jesus, Senhor, nos dê a Tua presença e vai conosco, Senhor, em nome de Jesus. Se você possa olhar para a pessoa que está ao teu lado, dê um abraço, dê um aperto de mão, e que essa pessoa seja abençoada no nome de Jesus.